Eu sou Ana Paula Polini, diretora de conteúdo da revista Carbono, e eu estou aqui com o Márcio Garanovich, diretor criativo da Arte-G. Obrigado, Ana, pela tua presença aqui. Imagina, prazer. Prazer é meu. Eu estou participando da imersão do mundo de joalheria para o lançamento da nova coleção, junto com as embaixadoras da marca. E eu queria te fazer algumas perguntas. Por favor. Vamos lá. Você acabou de ganhar um prêmio super importante com o Anel Bouquet, né? Isso, a gente foi pela primeira vez um brasileiro foi nominado, né? Que eles chamam de nominee, que é, né, em Orgenta Awards, que é o prêmio o Oscar da joalheria mundial. E nós concorremos, ficamos entre os três selecionados. E o que isso significa na sua carreira, assim? Olha, é muito bom, muito gratificante a gente ver que a joalheria brasileira e a autoral brasileira é reconhecida no exterior, em países como a Alemanha, que tem um rigor técnico muito grande e que viu que a nossa arte, que a gente fala, que a gente traz design e que a gente exporta não só ouro e pedras preciosas, mas a gente consegue exportar design. E está ali no meio de tantas pessoas influentes do meio de joia foi muito Chamou bom. a atenção, né, desse mercado super forte, concorrido, né? E você tem um design minimalista que ele é muito original. Como é que você consegue fazer uma coisa minimalista sem perder a inspiração, sem cair na mesmice? Porque é um desafio, né? Porque assim, o minimalismo é você fazer a essência da peça. E aí vai ser cada designer vai enxergar aquela peça, a borboleta ou o Espírito Santo de alguma maneira. E o minimalismo é quando a gente faz aquilo de uma maneira com o mínimo de informação possível, que eu gosto muito de trabalhar o ouro. Porque eu acho que a arte está ali, na própria peça, no metal, na substância. E às vezes eu boto algum ponto de luz, alguma pedra para dar um equilíbrio, para dar um direcionamento no olhar mesmo. Quando a pessoa precisa, às vezes, ter um ponto de equilíbrio na peça. Mas eu gosto muito de tratar da joia como substância, o metal mesmo. E de onde que vem essa inspiração para você criar? Olha, desde cedo, assim, a minha mãe, eu aprendi tudo com a minha mãe, né? Ela era designer, ela era uma designer contemporânea na época que ninguém fazia e ela me ensinou a ter o olhar dirigido. Isso que a gente aprendeu aqui na imersão, no curso tudo com a André, que tudo vira inspiração. Qualquer peça que você veja, qualquer coisa na natureza, você pode trazer para a sua visão e para o teu estilo, né? Para o teu modo de ver a vida. Legal. Então eu vejo arte em tudo. Você vê arte em tudo e tudo vira inspiração. E tudo tudo é fonte de inspiração. E a empresa ela é familiar, tem 42 anos, né? E ela sempre foi mais artesanal. Ela sempre foi artesanal. E vocês não Esse era pensam em mudar o nosso isso? DNA. Não, porque o diferencial mesmo hoje é você ter um artesanal com essa excelência que a gente faz, que a gente consegue fazer a técnica com total, como se fosse uma máquina em termos de acabamento, mas feito pela mão. Eu imagino que seja um desafio, né? Porque assim, você tem a máquina que simplificaria muito a vida, né? Mas que é o jeito mais rápido, mas... Isso, mas a máquina que eu faço, a máquina ela faz tudo com muita exatidão. Vão ser várias peças exatas igualmente. Só que a máquina é fria. Se você tiver algum problema no ouro, por algum motivo, o ouro não é um material totalmente inerte. Então, em alguns momentos, ele vai modificar. A mão do ourives consegue perceber que ele precisa voltar para o fogo para remisturar as moléculas para ficar macio novamente, que a máquina não consegue. Então, assim, a mão do ourives, do ourive, ela é precisa, porque ela é orgânica, ele consegue entender e ver o quanto ele tem que fazer ali, o que ele tem que fazer pela peça. Então, sempre tem essa coisa do exclusivo e do artesanal. Vocês pretendem só continuar com o artesanal. Assim. Porque senão qualquer boa impressora pega o teu design e repete. Uma impressora de 3D que seja competente, pega essa peça e replica. E assim, e aí você perde completamente a essência. E a mão de obra do artista faz toda a diferença. Realmente, você pode ter algumas peças iguais, mas todas únicas. É diferente da máquina. E hoje em dia vocês têm a coleção só feminina, por enquanto? Não, a gente tem a coleção feminina e tem também masculina, mas são poucos itens, porque eu sempre fiz muito mais peça para mulher, feminino mesmo. Mas eu tô gostando muito de criar agora para a linha masculina. Que legal. E agora vocês, com essa visibilidade no mercado externo, vocês pensam em expandir a marca?
Vocês já estão presentes em feiras, a gente né? agora vai participar novamente da Inhorguenta, que foi uma feira que foi muito boa pra gente. Foi como você falou, a gente começou a fazer essa expansão e foi muito bom porque eu já fui nominado nessa primeira feira. E isso deu muita visibilidade na Europa toda, na imprensa toda. E com isso facilitou muito a vida de quem é brasileiro, está chegando numa feira com 1.200 expositores. Então você é mais um no meio de 1.200. Então assim, o Nomini fez toda a diferença para eles olharem com mais atenção e foi muito bom, porque a imprensa viu, valorizou a mão de obra artesanal, com competência, com rigor alemão e com design brasileiro. E como que é o coração, assim, você vê um trabalho seu, assim, tão desejado lá fora? Eu fico muito emocionado, fico mais emocionado com a minha mãe, com a felicidade dela de ver a Artigê aparecendo lá fora. Chegou, né? Aonde chegou, Legal, deve ser muito legal, né? Para mim é muito E o prazeroso. Anel Bouquet, ele esgotou a edição limitada, né? Foi. Vendeu tudo no mercado. Foi todo reservado, porque assim, como a gente faz tudo à mão, as nossas peças dependem de um tempo para serem produzidas. E até para a gente manter esse nível de excelência na peça. Então a gente vendeu toda a primeira remessa para o mercado europeu e a gente está vai começando a fazer essas entregas. E aqui no mercado nacional a gente também começou agora em uma lista de espera e já está em lista de espera, mas em breve a gente vai, terminando a primeira remessa, entrar com a remessa aqui. E vocês vão ter pontos de venda lá fora para atender esse desejo? A gente funciona como aqui no Brasil. A gente participa das feiras e tem os lojistas e os representantes, né? Tá. Mas você já tem? A gente já participou, como a gente já participou agora. Já tem gente vendendo? Já tem gente vendendo, Em que países vocês estão? Tem Olha, representantes? A gente já tem na França, na Alemanha, algumas cidades, tem na Áustria, tem na Holanda, tem Turquia. Polônia, que exatamente. Legal, né? E quantas peças você consegue desenhar assim por coleção, por mês? Como que é esse processo? Eu não sou muito normal, não. Não? Eu desenho muito, eu crio muito. Eu faço, assim, por ano eu devo criar umas 250 peças. Nossa, anual. Bastante. Geralmente eu lanço na FENINJA, que é a feira mais importante do mercado nacional. Eu tenho 2 vezes por ano, quando eu lanço a maior parte dessas peças. Mas ao longo do ano eu vou fazendo pequenos lançamentos para ter sempre novidade. E eu gosto de criar, então para mim é muito gostoso, é muito fácil. É orgânico mesmo. É orgânico, tá natural, né? E você acha que a sua sensibilidade, porque a gente vê que você tem uma sensibilidade mais aflorada, contribui para esse processo criativo? Contribui. Você tem que estar com um olho sensível, porque para criar você tem que estar livre, tem que estar com muita sensibilidade. Então ajuda sim, ajuda bastante. O Anel Bouquet, ó, para quem quiser Olha ver. só. O Anel Bouquet, ele fez muito sucesso porque ele representa um anel com tudo do design. Ele tem um conforto, ergonomia, ele é 360 graus confortável. Ele é inclusivo porque ele tem uma abertura que faz com que ele seja confortável ao longo da vida da pessoa que esteja usando. Ela não sente desconforto. Não só ele, né? Todos os anéis. Todos. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que o design não é só estética. Estética é a primeira coisa que a gente pensa quando fala em design. É o que vem na cabeça. Mas design é estética, é conforto, ergonomia, é inclusão. E isso precisa estar exatamente junto. Porque uma peça que te incomoda ou machuca alguém, ela falhou no design. O design precisa estar muito confortável, porque a experiência do uso precisa ser muito boa. Senão a pessoa não usa, né? É verdade. Não, mas falando em inclusão, você criou isso daqui por causa da sua mãe, né? Exatamente. A minha mãe, como qualquer pessoa, ao longo dos anos, ela foi envelhecendo e a mão dela inchou, a junta dela inchou. E ela acabou perdendo um pouco da vaidade de estar usando as peças que ela tinha, porque ficava desconfortável, incomodava, inchava durante o dia, depois era difícil de sair. E aí eu resolvi remodelar, fazer uma forma de incluir a pessoa ao longo da vida inteira, porque uma joia que é para ser perene, que é para durar a vida toda e passar de geração em geração. É muito chato ter esse negócio, aumenta, diminui. Aí o outro vai falar, não consigo aumentar, não consigo diminuir, porque... Então, assim, vai acontecer isso de empresas que não vão saber mexer, não vão ter competência. Então, a melhor maneira, eu falei, eu vou fazer uma forma de isso ficar 100% confortável
e estético. E, além disso, virou uma característica nossa, porque o acabamento com a bolinha no final virou como uma assinatura da Arte-G. Olha que legal. E a cultura do Rio, do Brasil, você retrata nas suas peças? Eu retrato muito. A gente viaja o Brasil todo a trabalho, então eu estou sempre vendo a cultura de cada região. E eu gosto de trazer isso, tanto a cultura quanto a fauna e a flora de cada região do Brasil, que também é muito diferente, né? A gente no clima quente, no clima frio, muda totalmente. E o Anel Buquê foi inspirado em quê? O Anel Buquê ele foi inspirado como se fosse um buquê de rosas, mas feito para durar a vida inteira, então ele foi feito como se fossem esses discos, mas esses discos em formatos de um buquê. Ele tem a volumetria, a exposição como se fossem rosas colocadas em vários tamanhos. E fosse como uma demonstração de amor para minha mãe eterna, como um buquê que nunca vai morrer, que vai permanecer eternamente. Então foi essa a ideia do Anel Buquê. Eu usei os discos côncavos para dar exatamente a volumetria, sem ele ficar pesado, ele ficar confortável. Porque aqui quando a gente fala na Arte-G, engenharia de design, é aproveitamento do metal. Se eu não preciso desperdiçá-lo, se ele vai ficar apenas grosseiro e pesado só para mostrar que é demais, eu não vou fazer. Porque o design está a favor da gente, para exatamente deixar a peça confortável, leve. Então a economia do metal, na verdade, é um cuidado com a substância. Por que eu vou desperdiçar algo que é tão nobre e tão finito, que é o ouro? Obrigada, parabéns pelo prêmio. Foi um prazer conhecer você e a história toda. Obrigado você de ter participado dessa nossa imersão mesmo, né, que a gente fez na joalheria com os cursos, para que as nossas embaixadoras pudessem se munir do material mais completo, porque o mercado vem mudando, vem evoluindo e a gente precisa estar sempre muito atento. Obrigada. Obrigado a você.